A ética na sociedade moderna e atual, um estudo da perspectiva de Hume sobre esse assunto. Sou Antônio Sales e apresento o trabalho de conclusão de curso de bacharel em Filosofia da Unigran EAD, Centro Universitário da Grande Dourados, sob orientação do professor Givaldo Mauro de Matos. Estamos em abril de 2025. O tema que me propus abordar foi a ética na perspectiva de David Hume, filósofo, historiador escocês, que viveu na época moderna, século XVIII, ou mais precisamente, entre os anos 1711 a 1776. O tema da ética me interessa porque nós vivemos imersos nas relações sociais e todas as práticas sociais são permeadas por incertezas e insegurança. Isso acontece porque o ser humano, ao exercer a sua capacidade de agir, tanto pode consertar quanto danificar, tanto pode confortar como arruinar, pode sonegar ou pode produzir e socorrer. Esse fenômeno da contradição no ser e no agir ocorre de forma muito natural, muito espontânea, tornando difícil pensar numa convivência humana sem que o tema da ética esteja em discussão. Umberto Eco, aquele escritor italiano, afirmou que sempre que o outro está presente, nasce a ética. Isso significa dizer que como nunca estamos sozinhos, não vivemos no isolamento, precisamos dessa bússola para a convivência humana. Quando percebemos o outro e sentimos responsabilidade por ele, procuramos agir eticamente. Essa questão não é um desafio novo, porque o problema vem acompanhando a humanidade no decorrer dos séculos. O que precisamos, por vezes, é distinguir entre a ética e a moral. Na perspectiva em que estamos abordando, a moral tem a ver com as normas, com regulamentos, com cumprimentos de leis, com o comportamento regulamentado, comportamento padrão, o que é próprio de uma sociedade civilizada. A ética tem a ver com a responsabilidade, com a procura por evitar choques de interesses e de favorecimentos ilícitos. De alguma forma, a ética, apesar de ser individual, abrange um espaço mais amplo do que a moral, que é coletiva. A ética demanda autonomia na decisão e razões bem definidas para essa decisão. David Hume partiu do pressuposto de que os homens, as pessoas em geral, são diferenciados pela natureza e pela educação. Mas, para ele, ser diferente não é o problema. O problema é a insensibilidade. A natureza e a educação nos diferencia, mas a insensibilidade nos coloca em oposição. Ele percebeu que as relações humanas eram moldadas não pela razão, mas pelo gosto e pelos sentimentos. Por essa razão, surge a necessidade de normas morais e uma reflexão sobre a validade dessas normas, a atualidade e pertinência delas. A esse compromisso com a moral, chamamos de ética. Hume foi considerado um cético, porque duvidava que a razão humana fosse capaz de modelar as pretensões das pessoas. A razão seria insuficiente para controlar os impulsos naturais e os sentimentos que nos conduzem. No seu livro, Uma Investigação sobre os Princípios da Moral, Hume parte do pressuposto de que a razão se tornou escrava das paixões e que as paixões se tornaram tão habituais que o ser humano não pensa mais nas suas causas. Ele as naturalizou, vê-as como algo natural e imutável. Disse ainda que, por nascermos numa família, consideramos natural pertencer a uma sociedade, a uma comunidade, e consideramos natural também agir ou criar instituições, igrejas, escolas, conselhos como CRM, CRP ou AB, por exemplo, mesmo antes de pensar nas consequências que isso pode acarretar. Para eles, não agimos por uma vontade ordenada pela razão e com um fim definido,
Não obstante, existe uma inclinação natural no ser humano para tratar os outros com compaixão e agir com empatia. Essa, segundo ele, é a abertura central e mais notável entre os seres humanos. Existe a possibilidade, mas nem sempre existe a prática. Empatia, ou simpatia, como ele denominava, não é uma paixão, um sentimento, porque ela promove o valor do outro, promove o que é bom, o que é útil, promove aquilo que produz a participação nas sensações de dor ou de prazer, e envolve as pessoas no processo. A razão, na perspectiva dele, é um instrumento, e a empatia promove a conversão da razão em ação. A pesquisa foi de caráter documental e consistiu na análise de alguns capítulos do seu livro. Esse pensador viveu no período do movimento iluminista, que estava carregado de otimismo na potencialidade da razão humana e da educação. Entretanto, ele se posicionou como um cético dessa potencialidade, porque, no seu entender, os seres humanos estavam sendo dominados pela paixão. Nessa perspectiva de Hume, não é a educação que transforma as pessoas e, consequentemente, a sociedade, como ensinavam os primeiros filósofos. O conhecimento não era suficiente para produzir um bom caráter. Para ele, a empatia, que ele chamava de simpatia, era fundamental. E, recentemente, Daniel Goleman afirma isso quando diz que a empatia é a raiz da ética. É quando nos preocupamos com o outro que nos tornamos éticos. Hume viu o ser humano como egoísta, dado a embates inoportunos, pronto para fazer oposição apenas por afetação, para mostrar-se superior nas virtudes sociais. Ele diz que quem merece elogio é o ser humano beneficente. O que merece elogio é aquilo que beneficia a sociedade. Pode ser uma planta, um animal, um discurso, pode ser uma pessoa. Merece elogio pela sua utilidade, pela sua capacidade de trazer benefício. Dessa forma, posso dizer que uma ação, um comportamento, uma gestão, um discurso, uma decisão só é benéfica e oportuna se atender os requisitos esperados pela sociedade. Mas que requisitos são esses? Eles são determinados por situações emergenciais, por questões de sobrevivência, de justiça e de liberdade. Ele insistiu na utilidade do que é produzido. Destacou que a prontidão em servir e a honestidade no agir são qualidades indispensáveis ao bem viver. Para discutir a utilidade da proposta de Hume, chamamos aqui alguns autores conhecidos, tais como Zygmunt Bauman, Edgar Morin e Luc Ferry. Bauman e Morin, por exemplo, discutem sobre o avanço da técnica que tem sufocado muitos motivos que tínhamos anteriormente, tais como a reflexão sobre a ética, sobre a teoria do conhecimento, ética da linguagem e a religiosidade. A tecnologia sufocou o esforço para construir planos estéticos. Tudo isso foi para o subterrâneo e veio à tona a banalidade do mal. A violência chama mais a nossa atenção do que as boas ações praticadas por milhões de pessoas diariamente. Segundo ele, já não se busca mais a verdade, porque ela passou a ser transitória. Discute-se a diversidade, a sustentabilidade, a manipulação genética e o que é mais assustador. Vivemos o dilema ético de se posicionar entre matar o agressor antes que ele nos mate ou esperar que ele nos mate para depois a justiça discutir a questão. Esses autores enfatizam as incertezas presentes na atualidade. Tratam da dificuldade que as pessoas têm para controlar os próprios instintos e diminuir a agressividade. Nesses tempos estão presentes 3 tipos de sofrimento:
O primeiro deles decorre do medo e da decadência do corpo e do estado emocional que está carregado de dor e ansiedade. O segundo sofrimento vem por fatores externos que sobrecarregam o nosso corpo e a nossa mente. E o terceiro está composto pelas nossas relações com seres humanos, que por vezes são parceiros e de repente se tornam competidores impiedosos. Luc Ferry, por exemplo, defende que estamos com crise de referência e que pautas como a polidez, a civilidade, o sentido da história, o interesse pela política do bem-estar de todos têm desaparecido. A ética, portanto, nos ajuda a compreender o mundo e pensar sobre esse. Ela nos ajuda a se orientar nesse caos que são os nossos desafios atuais. Criamos instituições, conselhos de classe, por exemplo, para nos dar proteção e liberdade, mas, ao mesmo tempo, as instituições nos apresentam atos regulatórios e controle através de normas que todos devem obedecer. Para Hume, as pessoas têm dificuldade para fugir de sofismas, de abandonar as falsidades, de adotar uma vida pautada na lógica e nos princípios sadios. Para ele, a beleza e racionalidade é um comportamento moral. A conclusão é que a moral é fruto de uma complexa combinação de beleza, virtude e sentimentos e, com veemência, ele condena a vaidade porque, na sua perspectiva, ela consiste numa exibição destemperada de nossas vantagens, honras e realizações em busca de elogio ou admiração. Portanto, pode-se destacar que a ética se faz necessária, porque estamos vivendo uma experiência dominada pela tecnologia que pode nos conduzir a uma perda da experiência humana, pela presença distante do outro e presença constante dos objetos com os quais nos comunicamos. Dessa forma, concluímos que a proposta de Hume se mostra atual.